Olá a todos. Esse vídeo trata de sistemas de referência, atrelado à nossa disciplina de sistemas GNSS. Bom, a primeira unidade dessa disciplina teve aí por base a introdução ao posicionamento por sistemas GNSS, onde você teve noções de quais sistemas existem no mercado: o sistema GNSS, o Navistar, o sistema GLONASS, o sistema Galileu. Bom, e para quando você precisar posicionar um objeto na Terra, você precisa saber qual o melhor modelo, né, o mais apropriado, ou qual é o modelo oficial do Brasil que você pode utilizar para gerar os seus produtos cartográficos. Bom, então nós vamos ter aqui como tópicos desta aula falar um pouquinho dos sistemas de referência, falar o que é o TRF e o ITRF, a classificação dos sistemas de referência e sobre Datum, o SGB e o modelo geoidal. Posicionamento com GPS, nós já vimos isso, é uma posição sobre a superfície terrestre num sistema de coordenadas. Pode ser um sistema geodésico ou topográfico. O TM. Os sistemas de referência, denominados de TRS ou Terrestrial Reference System, são extremamente importantes em qualquer atividade de posicionamento geodésico. Eles são geralmente associados ao centro de massa da Terra, portanto são chamados de geocêntrico, ou transladados para o centro de outro sistema, como o topocêntrico. Então, ele só atinge uma determinada região e não todo o globo. Quando um referencial é definido e adotado, a etapa seguinte é caracterizada pela coleta de observações a partir de pontos sobre a superfície terrestre, uma rede especificamente. Pode ser próximo a ela e devidamente monumentalizada, ou seja, eu preciso implantar um marco, um marco, por exemplo, geralmente de concreto. E aí ele é materializado. A materialização do sistema, chamada de Reference Frame, é denominada então de TRF, que é Terrestrial Reference Frame. E a combinação de todas as realizações resulta em uma solução final chamada ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Então, eu vou ter aí materializações de marcos topográficos, geodésicos em todo o mundo. Então, o TRF seria um local e o ITRF internacional. Então, a partir após a materialização, inicia-se a densificação da rede. Então, eu vou ter pontos bases e depois uma densificação. Para mais dúvidas, você pode acessar esse link, o itrf.ensg.ign.fr, para obter mais informações. Então, aqui nós temos dois exemplos da materialização de pontos dessa rede. À esquerda nós temos um marco de concreto aqui numa cor laranja, é um marco com a chapa sobre ela. Ele precisa colocar um GPS sobre ela depois para você posicionar e obter a coordenada. Então é um marco que a gente chama de passivo. E à direita, uma antena já instalada de um GPS, nós chamamos aqui de um ponto, de um marco ativo, onde fica registrado, fica um GPS ligado 24 horas, captando informações, como é, por exemplo, a rede da RBMC, a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela. A rede ITRF 2000, por exemplo, nós temos aí um mapa que mostra todos os pontos materializados que foram usados no mundo todo. Então, eu tenho muitos pontos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em alguns locais aqui da América Latina. O Brasil tem uma densificação bem específica. Repare na Austrália como está dividido. Nós temos todos esses pontos que foram utilizados para essa materialização e densificação. Em 2005 e 2008 foram feitas novas atualizações, utilizando aí as técnicas modernas com o GPS. Então, nós temos também a espacialização de alguns pontos em 2005, outros pontos em 2008, e aí uma legendinha que mostra qual foi a técnica utilizada para cada ponto. Algumas técnicas clássicas e outras técnicas modernas. Nós vamos ver alguns detalhes dessas técnicas. Temos aqui também a figura à esquerda que mostra
a rede de referência do SIRGAS, né, que é o datum oficial do Brasil, né, e à direita nós temos aqui um enquadramento especificamente sobre o Brasil da nossa rede SIRGAS, utilizada no ITRF. Então, a realização do ITRS, um sistema de referência convencional terrestre, definido por uma série de modelos e definições, é estabelecido e mantido pelo IRS, que é o International Earth Rotation Service. A obtenção do ITRF resulta da combinação de uma lista de coordenadas, então você vai ter lá uma coordenada geográfica, latitude, longitude e altitude, né, com seus valores de variância e covariância, seus desvios padrões específicos, e de velocidade das estações, chamado de SSCS, ou Set of Station Coordinates. Então ela resulta da observação de várias técnicas geodésicas espaciais. Eu tenho aqui a VLBI, a LLR, o SLR e o GPS nas soluções mais recentes. Então cada uma vai ter uma especificidade, uma técnica de observação, uma técnica de coleta que incide nesse modelo global. Então a primeira solução ITRF publicada foi o ITRF 88. E sucessivas versões têm sido publicadas até a mais atual, denominada de TRF 2013. Então, existe uma espacialidade, né, de atualização dessas redefinições da materialização do ITRF, né, e o elipsóide adotado é o GRS 80. Né, então, você pode depois dar uma procuradinha para procurar que informações nós temos de uso desse elipsóide especificamente. O ITRF é utilizado para referenciais efemérides precisas do GPS e dos satélites GLONASS. Então, lembrando que o GPS é americano, o GLONASS russo. Tá? Façam uma busca, já para adiantar o conteúdo da nossa disciplina, o que são efemérides precisas, para você entender melhor sobre esse conteúdo. Bom, a classificação, né, dessas modernas técnicas e clássicas técnicas de materialização ou de coleta de dados para materialização dessa rede, né? Nós temos o método clássico e os métodos modernos. O clássico eu tenho pela topografia convencional, né, que pode ser exemplificado pela triangulação, trilateração, poligonais, com o uso, por exemplo, de teodolito. Os métodos modernos são caracterizados especificamente pelo uso do GPS ou dos sistemas GNSS, que é o nome mais recente dado ao sistema. No posicionamento por satélites, os sistemas de referência são globais e geocêntricos, tendo em vista que os satélites se movimentam ao redor do centro de massa da Terra. Existem aí, então, diversos tipos de sistemas de referência utilizados no mundo. Então, eu tenho um sistema utilizado até então para a América Latina, para a América do Norte, para a África, para a Europa, e aí cada país ou região vai utilizando o seu. Esses modelos, né, esses sistemas de referência são chamados de datum. Então eu tenho um sistema de referência utilizado em trabalhos de mapeamento e pode ser entendido como um modelo matemático da forma da Terra que permite cálculos como posição e área levantada. Existem basicamente dois data. Data é o plural de datum. Eu tenho o datum horizontal e o datum vertical ou altimétrico. O datum horizontal, eu tenho aí vários que já foram utilizados aqui no Brasil para os mapeamentos. Então, se você pegar, por exemplo, uma carta DSG do Exército, uma carta mais antiga da FUNASA, ou de outro órgão de mapeamento brasileiro, nós vamos observar, por exemplo, que o datum utilizado em algum desses mapas é chamado de córrego alegre. Outros é o datum Chuá, outros eu tenho o SAD69, que foi o mais convencional e uso por mais tempo prolongado aqui no Brasil. Algumas cartas podem ter o sistema de referência WGS74 e hoje oficialmente nós temos o SIRGAS Brasil. A Petrobras tem um datum específico que ela utiliza, chamado de Aratu. O datum altimétrico é a superfície geoidal adotada na determinação das altitudes da rede geodésica vertical. Esta é a equipotencial do campo de gravidade, então utiliza-se o campo de gravidade como referencial para o cálculo altimétrico, que praticamente coincide com o nível médio dos mares, definido a partir dos registros fornecidos pelos marégrafos. Então, uma série de registros, né? Você vê aí que tem o registro maregráfico, ele vai coincidir com o nível médio dos mares, é referente ao equipotencial do campo de gravidade, e aí você tem a determinação
da altimetria. No Brasil, nós temos dois datas, que seria o Datum de Ibituba, em Santa Catarina, e o Datum de Santana, no Amapá. Por que isso ocorre? Porque o Brasil é dividido, especificamente lá no Amapá, em dois pela linha do Equador. Então, o que está abaixo da linha do Equador, nós utilizamos como referencial o Datum Ibituba, né? O Datum altimétrico de Ibituba. E acima da linha do Equador, ou seja, especificamente no Amapá, né, em regiões do Amapá, ao norte do Amapá, eu tenho o Datum de Santana. Bom, dentro do Brasil, sobre o IBGE especificamente, foi implantado um sistema chamado de SGB, é o Sistema Geodésico Brasileiro, é definido a partir de um conjunto de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre, delimitados pela fronteira do país. Então, eu tenho uma temporalidade desses pontos materializados pelo SGB, né? Nós tínhamos poucos pontos até alguns anos atrás, nós temos mais pontos, mas ainda assim nossa rede é ínfima em relação a outros países que possuem uma rede muito mais densificada. No Brasil, o IBGE, então, é o responsável pela definição, pela implantação e manutenção do SGB, que inclui a rede planimétrica, a altimétrica e gravimétrica. Se você entrar no site do IBGE, você vai encontrar diversos pontos onde você pode fazer o download e procurar a localização desses pontos para utilizar como referencial para os trabalhos que você pode implantar. Aqui nós temos a figura que mostra a localização, né, a espacialização de todos os pontos atuais da RBMC e também da RIBAC, que é a rede do INCRA, né? Então, em azul nós temos a RBMC, em verde nós temos a RIBAC. Dentro do SGB, então, nós temos a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, é uma rede ativa de GPS ligados 24 horas, que ficam fazendo o posicionamento, o registro da coordenada daquele ponto, e ao final do dia é disponibilizado no próprio site do IBGE para fazer o processamento e o ajustamento dos pontos que você vai utilizar em campo da materialização dos seus pontos de trabalho ou simplesmente para ajustar pontos que você está levantando em campo. É composto, então, por estações ativas, cujas informações permitem calcular as coordenadas, ou seja, a latitude, a longitude e a altitude elipsoidal. Então, em referência ao elipsoide, com precisão de milímetros. Dentro dessas características aí do que nós temos sobre a rede altimétrica, nós temos também um modelo geoidal. O modelo geoidal, ele é um modelo criado, né, a partir do geóide, né? Ele é utilizado para calcular a altitude ortométrica. O que é a altitude ortométrica? A altitude ortométrica é a altitude real da superfície da Terra, que se baseia no modelo geoidal e no modelo elipsoidal. Então, nós temos dois modelos para calcular a altitude ortométrica, que é a altitude real. Então, a altitude no Brasil e na maioria dos países latino-americanos, baseia-se na altitude ortométrica, cuja superfície de referência leva em consideração os valores do campo de gravidade da Terra, né, chamado de geóide, e a altura elipsoidal. O GPS ele fornece ao usuário a altitude elipsoidal em relação ao sistema de referência WGS, ao Datum WGS 84. Né? A diferença entre o geóide e o elipsoide de revolução é chamada de ondulação geoidal. Nós temos uma figura para representar bem essa situação. Aqui nós temos três superfícies, uma física, uma geoidal e uma elipsoidal. Então, nós temos a superfície, que é aquela que nós queremos encontrar, referenciada pelo ponto I. Eu tenho que, se eu implantar um GPS nesse ponto, eu vou encontrar a altitude elipsoidal, que é representada por HI, e eu quero encontrar o Hzão-I, que está aqui nessa fórmula identificado como Hzão é igual a Hzinho menos o N. O N é a diferença entre o geóide e o elipsoide, tá? Chamado de ondulação geoidal. Então, como é que eu faço o cálculo do Hzão? O Hzão, então, se eu tiver a altura elipsoidal obtida pelo GPS
e eu, obtendo essa coordenada, entro num programa chamado MapGeo, disponibilizado pelo IBGE, forneço as coordenadas e encontro a ondulação geoidal. Então, tendo a ondulação geoidal e a altitude elipsoidal, eu encontro a superfície física, a superfície topográfica, a altitude ortométrica daquele ponto. Então, é muito simples. Tá? Existem outras particularidades referentes à altimetria que não estão no escopo da nossa disciplina, mas que seriam interessantes vocês se aprofundarem. Tá? Existem outras regrinhas, outras características importantes para o mapeamento altimétrico que não se limitam apenas a um ponto, mas a uma rede de vários pontos para obter uma precisão melhor altimétrica. Bom, aqui é um outro exemplo da mesma situação que nós estamos falando, que é como obter a altitude ortométrica. Nós temos aí o GPS implantado na superfície da Terra, que obtém informações dos satélites. E aí nós temos, repare, o elipsoide em uma linha preta, o geode em uma linha azul, né, equivalente ao nível médio dos mares. Eu tenho N, a ondulação geoidal, em vermelho, o H, a altitude elipsoidal obtida pelo GPS, em preto, o Hzinho, e eu quero obter o Hzão. Então, Hzão é igual a Hzinho menos N. Bom, há alguns anos atrás, o datum oficial do Brasil era o SAD-69, que era topocêntrico. E o SIGAS, hoje em dia, utilizado como oficial, é geocêntrico. Então, os dois datums têm diferenças significantes, tanto no X, Y, né, a planimetria, quanto no Z. No Z, muito maior do que no XY. Tá? Mas existe uma grande diferença. Então, se você tiver um dado obtido com o SAD-69, é importante transformá-lo em sigas para trabalhar nos modelos atuais. Ou se você quer comparar um dado atual com um dado anteriormente existente no SAD-69, é também interessante transformá-lo, porque você vai ter grandes diferenças, tanto altimétricas quanto planimétricas. Esse mapa mostra claramente, né, repare no Maranhão, as diferenças que existem do modelo, tá? Que é só do modelo, é só a diferença dos NGs, da ondulação geoidal. Existe uma outra figura que eu trago aqui, que mostra também isso claramente, né? As altitudes geodais mudando nas regiões do Brasil, tendo o SAD-69 como base e o SIGAS 2000. Tá? Essa figura exemplifica o que pode ocorrer de erros derivados do levantamento ou da não transformação, né, de um dado obtido em um datum e implantado em outro datum. Vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho aí em vermelho escuro o SAD-69, uma planta de uma construção em SAD-69. E em azul, verde claro, a mesma planta em SIGAS. Tá? E existe um erro aí de locação de 65 metros. Imagina a seguinte situação. Foi feito um levantamento topográfico, utilizando o SAD-69. Né? A pessoa levantou todo o terreno em SAD-69, entregou para o arquiteto fez todo o projeto baseado nesse datum SAD-69. E a equipe que foi implantar, implantou o projeto como se o datum da coordenada fosse o SIGAS 2000. E aí obteve um erro de 65 metros da implantação do dado original, porque não levou em consideração a transformação. Ele tinha que transformar para poder implantar corretamente. Imagina se tivesse um prédio construído, né? Ele ia se sobrepor. Porque se você não levar em consideração esses detalhes, você pode incorrer a erros gravíssimos de mapeamento. Um outro exemplo aqui das diferenças dos diferentes datums ou dos diferentes elipsoides utilizados, né, por conta aí das diferenças de continentes que utilizam diferentes datums. Nós temos aí o modelo NAD27, que é um modelo norte-americano, né, NAD27, de 1927, e um modelo europeu de 1950. Né? Repare em preto o círculo, né, o elipsoide circular tracejado do datum norte-americano e o elipsoide vermelho tracejado do datum europeu. E onde está situado o centro de massa da Terra e onde é a real superfície da Terra. Então, a real superfície da Terra não coincide com os modelos elipsoidais. Eles são modelos em relação
ao movimento de rotação da Terra, certo? E aí feito com base em pontos situados em cada continente, no europeu e no americano, né? À direita nós temos aí um modelo 3D da Terra obtido pelos satélites altímetros, né? Os pontos azuis são os mais profundos, os vermelhos os mais altos da Terra, que coincidem mais ou menos com essa figura da esquerda, com a sua perspectiva de pontos mais altos, pontos mais profundos. Então, é um modelo 3D que mostra que existe uma diferença altimétrica, uma diferença dos geoides, né, em todo o mundo. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando se fala em altimetria utilizando dados obtidos com o GPS. Outro exemplo aí, claro, de uh, de um problema, de um erro de uma obra, né? Imagina a situação de uma ponte sendo construída, nas duas margens saem duas equipes que vão se encontrar no meio para colocar o vão central, o último vão dessa ponte. Uma equipe sai de um lado implantando a ponte com o SAD 69, a outra com o Datum Sigas 2000. Eles nunca vão se encontrar, certo? Há um erro planimétrico aí muito intenso, né? Nós vimos o exemplo anterior de 65 metros. Então, tem que tomar muito cuidado como você vai levantar ao entregar, informar para a pessoa qual é o datum que você está utilizando. Por fim, aqui nós temos um outro exemplo também, com o datum americano, que era o NAD 27, e houve uma atualização em 83 chamado NAD 83, ou seja, para o mesmo local, né, um topográfico e um outro geocêntrico, as diferenças que existem de uma mesma linha, é a mesma coordenada, é a mesma linha de coordenada. Repare aqui a coordenada implantada a 54 graus 42 minutos norte para um datum e para o outro. Existe uma diferença. Então, essa diferença tem que ser observada. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Ficou claro esse assunto, né? Vamos avançar nos outros assuntos e eu estou à disposição. Até mais.